Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Estado Imaginário. Hoje eu vou seguir um pouquinho a modinha e vou usar o mês de outubro para nos vídeos semanais falar sempre aí de um filme de terror. E eu não poderia começar de uma forma diferente, que você sabe que aqui é o canal Zumbilândia, né? Porque é o canal que volta e meia tá sempre falando de zumbi, que é um dos gêneros que eu mais gosto. Só que já que eu tô seguindo a modinha do mês das bruxas, eu não posso me permitir a falar de filmes normalzões. Eu não posso ir nessa linha. Então, eu tô trazendo aqui um filme de zumbi, ou com a temática zumbi, diferente. É um zumbi diferente. E aí fica uma coisa que eu gostei, mas uns vão gostar demais. Outros vão odiar. A minha máxima é, filme de zumbi ruim é bom. Vocês sabem que nesse ano eu não quero nem falar, eu consegui achar um ruim pela primeira vez. Mas esse aqui é um filme diferente. É um filme canadense, de 2008, que se passa num lugarejo do Canadá. E que, como todo filme de zumbi, me fez pensar. Mas esse me fez pensar um pouquinho a mais. E me fez pensar um pouquinho a mais, não só depois, mas durante a exibição. Então eu vou falar hoje sobre o enigmático e insano filme Pontypool. Roda a vinheta. Pessoal, eu vou começar meio que a sinopse e as minhas filosofadas. Bom, é um filme de 1h30. Canadense, como eu falei, do diretor Bruce McDonald. Tem aí uma filmologia, já tem uns 20 filmes aí feitos na carreira, aí fora umas séries aí. E esse diretor, então, junto com o roteirista Tony Burgess, que na verdade escreveu um livro e ele baseia o roteiro dele nesse livro. O livro, desculpem aí, crianças, saiam da sala para vocês não ouvirem o tio Jé falando a pronúncia em inglês. Mas o livro chama-se Pontypool Changes Everything. E esse trabalho, então, muitas vezes ali vai aparecer, ainda mais se você for das antigas como eu, se tiver ali mais de 40 anos, vai parecer, principalmente no começo ali, até o meio, vai parecer que você está vendo ou ouvindo aquela obra do Orson Welles tão famosa, que é A Guerra dos Mundos, de 1938. Lembra aquela brincadeira que o Orson Welles fez, que causou um pânico danado? Pelo menos dizem que causou, há uma controvérsia aí, mas enfim. E obviamente eu digo para vocês que bebe dessa fonte também, não é só que o roteirista falou, eu escrevi um livro que trata desse assunto e ali não vai aparecer. Para mim, fica claro a referência mesmo que sem querer. Então você vai sentir ali um Guerra dos Mundos do Orson Welles ali e tal, num ambiente claustrofóbico, que é um ambiente interessante pro filme. Óbvio também que na minha forma de pensar, é um filmão estendido de um episódio da Além da Imaginação. Por quê? Tá lá um radialista, um nome artístico bem legal, bem forte, o Grant Mazzy, e o Grant Mazzy é feito assim de uma forma espetacular, esplendorosa por um ator que é demais. É aquele ator que marca realmente tudo que ele faz, que é o Stephen McHattie. Ele faz um radialista já meio famosão, mas meio fim de carreira, que tá tomando todas, né? Que ele pode ser até alcoólatra e tal. E ele vai trabalhar então, depois de você percebe que tem alguns escândalos, algumas coisas, ele arrumou alguns inimigos, ele vai trabalhar então numa pequena rádio na cidade de Pontypool. E lá, ele trabalha com um interesse amoroso dele, vamos chamar assim, que é uma atriz também que é muito boa e ela tem tudo a ver a participação dela. A produtora dele ali naquela rádio é feita pela Lisa Howley. Ela faz lá a Sidney, e esse nome Sidney, acho que também pode ser ou não uma outra referência, porque o filme de 2008 pode até ser. E essa Sidney, até como ele fala em alguns pontos ali, a Sidney Briard, ela faz a produtora. Então na rádio ali tem ele como radialista, a produtora e uma assistente, que é um papel interessante que foge à regra, que é de uma ex-militar, feita pela Georgina Reilly, que é a Laura Ann Dumont. Então, essas três pessoas, nesse ambiente claustrofóbico, na rádio ali, numa cidadezinha, num período de inverno tenebroso, com muita neve, estão fazendo ali, começando ali, houve uma pré-programação e estão começando ali o programa das manhãs ali da cidade, tá? Onde ele faz os comentários ácidos dele, onde ele recebe informações de repórteres, das externas, onde ele entrevista pessoas. É um programa de rádio como a gente conhece bem, com um monte de atrações e música. E aí, dentro desse esquema, aí começam a acontecer ali algumas informações vindas de fora da rádio, incluindo do repórter deles, do helicóptero. Vocês vão entender porque eu estou fazendo assim, do helicóptero. E as informações que chegam através dessa fonte externa, elas subvertem, inclusive, que ao invés do rádio, a gente está percebendo o rádio de ouvir o que eles estão passando para nós, mas alguém de fora passando uma informação que pode ou não ser verdadeira, para que a gente que está assistindo o filme veja como é que eles se comportam ali. E começa a chegar uma informação, primeiramente desencontrada tal, e depois muito clara, de que algo de muito ruim e tenebroso está acontecendo lá fora. Lembrando, eles estão num espaço fechado, ele inclusive mais pessoas que está na cabine de rádio, a prova de som e tudo mais tal.
E ali está acontecendo uma coisa que não está legal. Até a hora que chega uma informação de que eles têm que ficar fechados. E isso que é interessante, por isso que subverte, porque chega uma hora o seguinte, eles começam a entender se eles estão sofrendo algum tipo de pegadinha, se eles estão sendo enganados, além de uma pegadinha por uma coisa maior, se eles estão sendo manipulados, ou se é a vingança de alguém em relação a quem ele já atacou na carreira dele. E isso vai ficando ali muito interessante, porque você vai entendendo que está acontecendo uma coisa errada lá fora, mas a percepção deles é que eles podem estar sendo enganados. Então eles vão com essa percepção até muito longe, mostrando uma certa teimosia, um descontrole quase total e uma prepotência junto com o cinismo de entender que só eles têm a verdade, não os outros. Então ali a preocupação é muito interessante, a preocupação profissional da produtora contra o artista, que é o radialista famoso e decadente, que quer provar a todo momento que é o melhor, que traz as coisas mais interessantes e tem a melhor opinião. E de certa forma você vê então nesse enredo e na filmagem, onde você tem poucas pessoas, num ambiente limitado, tem que ser muita criatividade. Esse ambiente, essa direção, essa filmagem, essa fotografia conseguem te levar, pelo menos foi essa sensação, para um espetáculo radiofônico. E eu aproveito aqui para homenagear com esse vídeo os nossos queridos radialistas, o pessoal todo que trabalha em rádio, né? Rádio no Brasil fez 100 anos esse ano, agora em setembro, né? Então aproveitar aqui para dar um grande abraço ao pessoal radialista aí, que a gente tá na rua, ainda mais eu na área comercial, direto ali dirigindo, e é sempre ouvindo rádio, é sempre bacana ouvir o rádio. O rádio sempre é interessante, é uma magia, e você consegue ali assistindo, sentir essa magia do rádio, daquilo que você não vê, daquilo que você constrói, só que de uma maneira ao contrário. Ao invés de você estar ouvindo o radialista, imaginando como é que é a cara dele se você não conhece, como é que ele está vestido, se ele está em pé ou não, apesar que hoje você tem a questão do próprio YouTube, você tem a questão da imagem, mas nesse caso, as informações que chegam para eles e para a gente de fora, vêm através da voz. Você não vê, você só ouve. E isso, gente, é imbatível. É a força daquilo que você não vê. Sabe a história do tubarão, do Steven Spielberg? Sabe histórias, sabe o Alien, o mesmo Predador? Que é aquilo que você não vê ou vê pouco e vai criando um clima de suspense. É um filme de terror, suspense psicológico, e aí tem tudo a ver ser suspense psicológico, interessantíssimo nesse ponto. Você pode até não gostar do filme como entretenimento, mas que você vai achar interessante, vai ficar uma pulguinha atrás da sua orelha. E aí a grande charada também, eu não vou dar spoilers aqui, mas o que é a causa pelo qual as pessoas ficam infectadas e viram zumbis? E que tipo de zumbi é? E as sacadas que você vai entendendo ali por conta da questão. Eu não posso falar mais do que isso, senão eu entrego o filme para vocês, não é a ideia aqui. Não é uma crítica ponto a ponto do filme, é mais uma indicação mesmo. Então eu não posso falar. Mas é interessante como começa, o que transmite essa infecção para as pessoas virarem zumbis. E também deixando pontas em aberto, algumas coisas que, se for alguma referência, eu não consegui captar, uma coisa muito cabeça mesmo. Talvez vocês aí mais instruídos, que leiam mais, possam captar. Com certeza tem abordagens ali, a literatura de poesia, a questão de livros de psicologia ou de uma literatura de teatro, coisa que o valha. Então você percebe que tem ali uma questão muito clara disso. E aí vem aquela história, se você tem isso, você vai absorver muito mais, vai ser até mais impactante, mais legal para você. De certa forma me incomodou um pouquinho não ter esse conhecimento mais amplo para curtir a obra melhor, mas não me impactou ao ponto de eu não achar interessante aquilo que eu estava vendo. Até mesmo esse desconhecimento meu, em alguns casos eu acho que fica até interessante na minha análise para eu assistir um filme. Tem aquela situação, o filme faz uma referência a algo muito específico e é legal, e às vezes você passa por isso batido, mas tem aquela experiência do passado, por exemplo, como uma obra revisitada, uma obra readaptada, que é bacana você ter a nuance e tal, e às vezes isso não faz diferença nenhuma. Nesse filme eu senti que faltava um conhecimento maior meu para algumas referências ali, mas não perdi a diversão por causa disso. Meu destaque de atuação é de um camarada que ele entra com tudo, lembrando que o ator principal é forte. Quando esse cara entra, ele quebra tanto isso que ele acaba brilhando mais. É muito interessante. Que é o Dr. Mendes, ele é feito pelo ator Harant Alianak. É sensacional, é sensacional. É aquela hora que dá um vigor assim, dá um vigor e dá um frescor para a obra, muito interessante. Porque ele quebra, ele é importantíssimo na trama, ele é que desvenda o que tem que ser desvendado no filme, e ele chega chegando. É muito bom a participação dele, como ele chega, como ele conduz aquilo e como ele parte. É uma mistura muito interessante de uma cena cômica, de alguém que ele tem a veia cômica, a veia de humor e ao mesmo tempo a veia dramática, e te convence essa mistura. Essa mistura ele faz essa mistura bombástica, ele faz de uma forma brilhante, não é para todo mundo. Então ele chega
Ele é uma figura tragicômica e ele deixa claríssimo isso na interpretação dele. Então, ponto positivo para a participação desse ator. Então, o filme, daquela 1h30 que eu falo para vocês, um filme mais curtinho, está na grade de filmes da Amazon Prime, tá? E aí fica aquela minha questão de sempre aqui, pessoal. Semanalmente eu falo a mesma coisa, eu repito a mesma coisa. Gosto não se discute, ok? Gosto se discute. Vai lá, dá uma conferida. Se você gostar, você vai ficar até o final de boa. Não dá pra ser aquele... É o tipo de filme que não dá pra você falar assim, não, deixa eu ficar mais 10 minutos, mais 20 minutos. Não, se você não gostar, o que você não gostou em 10, 20 minutos, você não vai gostar em 1h30. Simples assim. Tá? Então é aquela coisa que eu não quero que você vai perder seu tempo. Vai falar, pô, terminou nisso? Porque o filme bom de zumbi, pra quem gosta, com a temática zumbi, e que nem sempre é a mesma sequência do Jorge Romero, mas tem muita referência ao Jorge Romero, inclusive nesse, apesar da infecção ser completamente diferente e a atitude dos infectados zumbis ser outra também, existem algumas coisas aí que são categoricamente, propositalmente e brilhantemente, por isso que é legal, seguem lá Jorge Romero da vida, que vocês já sabem que eu gosto muito aqui, o saudoso Jorge Romero, mestre. Então não me xingue se vocês não gostarem, mas pode escrever aqui, pode e deve fazer uma reclamação aqui nos comentários do espaço aqui do canal, beleza? Então, dito isso, vou ficando por aqui agradecendo a sua paciência, a sua audiência, ao prestígio aos vídeos do canal. Valeu, pessoal. Valeu. Estou a 2 passos do paraíso. Não sei por que eu fui dizer bye bye. Evandro Mesquita, Overdriver do Watch Out.